Olá, vamos começar então nossa primeira reunião sobre ciências sociais, uma visão cristã. Nossa primeira apresentação aqui é sobre o Karl Marx, talvez o mais conhecido sociólogo na atualidade. É, tem as suas ramificações, mas a gente vai buscar procurar uma essência, identificar as mudanças, estratégias e aplicações lá do marxismo, passando pela teoria crítica e chegando ao movimento woke atual. Ah, temos aqui a agenda com alguns tópicos que a gente vai discutir, que a gente vai apresentar. Uma introdução. Primeiramente, eu não sou da área, tá? Sou alguém interessado com projetos futuros de ingresso na área. Tudo apresentado não se trata de algo definitivo nem profundo, mas uma introdução e funciona como um roadmap de estudos. Uma introdução dessa sociologia em diversas áreas distintas. A gente vai procurar encontrar num, uma, num objetivo, na essência. É, essa apresentação não tem como objetivo atacar ou taxar como certo ou errado, mas apresentar conceitos, tanto sociológicos como marxistas. É possível encontrar pontos positivos e negativos, possíveis adaptações e contexto diferente do que defendido por seus seguidores. Juntamente com o conceito marxista, iremos apresentar algumas críticas feitas a ele e também algumas inconsistências lógicas. É, para estabelecimento inicial, é importante a gente entender que também existem os marxianos e os marxólogos. O marxismo, a teoria, o conceito, deixou de ser somente uma teoria, tá? Mas se tornou um ramo de estudo com diversas ramificações e às vezes até contraditórias entre elas. Ah, os marxistas são mais ortodoxos, vamos dizer assim, mais atrelados ao pensamento marxista, e os marxianos adaptaram o pensamento dele para outras realidades. Existe um tripé na sociologia clássica, como a gente chama. É, São três pensadores clássicos. O primeiro que a gente vai estudar é Karl Marx, o mais famoso, o mais popular, com conceitos mais populares e também o mais defendido e o atacado. Futuramente a gente vai estudar os outros dois também, tá? Luta de classes é o conceito central de Karl Marx. Para ele, o capitalismo dividiu a sociedade em classes. E ele utiliza a analogia de um edifício para explicar a sua teoria social. Para ele, a infraestrutura é onde ocorrem as relações sociais, ou seja, as relações de produção, o controle dos meios de produção e que dividiu a sociedade em proletariado e os burgueses, entre opressores e oprimidos. A superestrutura é onde estabelece os meios de controle, como política, educação e religião. Para Karl Marx, essa revolução deveria acontecer uma revolução do proletariado através da luta armada para conquistar o poder. Ele defendia o socialismo, um estado intermediário que alcançaria um estado máximo que garantiria essa extinção dessas desigualdades, acabaria com a opressão e depois chegaria um estado de ausência de classes e até o estado, que seria o comunismo. Uh, Raymond Aron, um detalhe importante é que esses quadros laranjas são algumas referências que eu vou colocando. Vocês podem ir anotando, que mais para frente a gente vai começar a ler, a gente pode começar a ler esses livros que vocês anotarem, que mais chamarem a atenção. Não somente livros, mas tem artigos, tá? Páginas, são referências. Raymond Aron acusou a ideologia marxista de corromper a própria ciências e intelectuais, a busca pela verdade e o debate científico. Ele utiliza um vocabulário onde Karl Marx criticou a religião como ópio do povo. Ele afirma que a ideologia marxista é o ópio dos intelectuais.
É, para ele, essa ideologia abdicou da busca pela verdade, corrompeu o debate científico e a própria ciência, e os intelectuais. É, mais do que luta de classes, Karl Marx defendia uma consciência de classes. Né? Essa consciência de classes distingue pessoas entre boas e más, justas e injustas, democratas e antidemocratas, pessoas conscientes e alienadas. Tornou-se uma doutrina e um dogma, uma universalização de criticidade. Tornou-se uma forma única, tentou padronizar uma consciência, eh, colocar um tipo de criticidade enlatada, vamos dizer assim, prontas, que pessoas internalizam a ela e são tratados como críticas. Diversas pessoas e livros apontaram o marxismo como religião, sua doutrina e sua busca por paraíso terreno. Né? Roland Stromberg e Robert Schwarzwater Jr., Bertrand Russell, Karl Popper falaram sobre isso. Existe um livro também do Roland Bauer fazendo uma correlação, uma análise comparativa de mitos políticos e o uso e o abuso de temas bíblicos. Ele faz também com relação à esquerda. Ah, é difícil a gente criticar o comunismo porque ele é um estado, é um mental idealizado, né? É algo intangível. É difícil a gente criticar as tentativas de se buscar o comunismo porque ele de fato nunca aconteceu. É um estado que vira um objetivo, talvez, mas a gente sempre parou no processo. É, é você acusa e as pessoas podem dizer que não foi aplicado corretamente, não usou a estratégia certa, comunismo não é isso, comunismo não é aquilo. Isso torna-se difícil, é um mito político realmente. Falar que o comunismo é utopia também foi bem criticado. Por exemplo, você falar em acabar com privilégios, é, por exemplo, se a gente analisa o a geografia, né? Por exemplo, uma pessoa que vive, se todos têm casa, mas uma pessoa com uma casa de esquina, com melhor visão, melhor acesso, é privilegiado de outras pessoas. A questão até de tempo, por exemplo, aqui em Portugal somos privilegiados com relação ao tempo que outros países da Europa. É, privilégio, acabar com privilégios é uma utopia realmente. E você pensar que um governo, um líder com um Estado máximo, eh, um Estado socialista, achar que vai acabar a opressão, os privilégios e a distinção de classes e ele vai se ausentar, ele vai acabar com o Estado futuramente. Isso também é algo muito difícil, intangível, né? Na verdade, começaram a ter estudos sobre utópicos. Fátima Vieira, presidente dos Estudos Utópicos Europeu desde 2006, ela afirma que a utopia não é um objetivo, mas é um processo. Tá? Então, comunismo como não seria um objetivo nesse caso, seria somente um processo. Então, não teríamos mais um Estado sem classes, sem Estado, uma sociedade sem Estado, né? Então seria um processo. Para ela, a utopia tem três funções na em nós. Né? A utopia ela tem uma função crítica, que é basicamente uma análise atenciosa e crítica de um fato dado, né? Usando os termos bíblicos, julgar todas as coisas, se abster do que é mal e reter o que é bom. Tem a função compensatória que gera essa expectativa, né, essa esperança de vitória, de redenção, de justiça. Isso é uma função compensatória da utopia. E a terceira função é a catalisadora, que vai gerar movimento, pensamento, ação. E tem muito similaridades com a fé.
cristã. Aqui, num próximo slide, eu usei uma linguagem, inclusive, religiosa, né? Sacrifício agradável. O livro negro do comunismo, de Stephen Courtois, ele lista algumas tentativas de comunismo, tentativas falhas, é, na história. Dos maiores genocídios da história, o maior foi na Revolução Chinesa, do Mao Tse-tung. Matou aproximadamente 65 milhões de pessoas, isso é, é aproximado, é questionável, tá? Mas a China é muitas pessoas, é fácil matar mais pessoas. Mas o Khmer Vermelho, no Camboja, matou aproximadamente 25% da população cambojana. Quer dizer, em números absolutos, a Revolução Chinesa, o comunismo, e números proporcionais, o Khmer Vermelho no Camboja. Ele lista alguns outros casos. Por exemplo, tivemos também o Stalin como o segundo maior genocídio da história, que expandiu ali na época para a Albânia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, Iugoslávia, Ucrânia, Alemanha Oriental. Ah, e hoje, por exemplo, temos a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia. Também tivemos no Afeganistão, Laos, Vietnã, Cuba, aqui mais próximos da gente, né, Venezuela. Então foram todos casos ali de uma tentativa falha e muito violenta de comunismo. Isso foi mudando com o tempo, tá? Tivemos outros pensadores, por exemplo, na União Soviética não era só Stalin, tinha Trotsky também, que tinha um pensamento diferente, e eu também coloquei aqui o Lenin, o conceito dele de centralismo democrático, que ele escreveu no livro Que Fazer. Né? O centralismo democrático foi uma busca de organização político-partidária. Podemos entender o centralismo democrático como centralização e organização de um conceito de democracia. Lá receberão demandas, organizará eventos, promoverá debates e discussões entre aliados, mas com um modo de ação centralizado numa estrutura única. Quer dizer que esse centralismo democrático, essa organização política partidária vai agregar aliados, gerar debates, receberá demandas e um modo de ação centralizado numa estrutura única. Alguns conceitos importantes para a gente entender retórica, dialética e marxismo. Retórica é a arte de manusear palavras em termos e afirmações ou até perguntas para induzir ou persuadir de algo. Por exemplo, se eu pergunto por que você fez algo, é uma pergunta aberta. Agora, se eu pergunto qual é a dificuldade de fazer algo, eu estou implicitando uma dificuldade e estou orientando a resposta. Isso é uma pergunta retórica. Dialética é um método de comunicação já utilizado antes de Karl Marx, que consiste em tese, antítese e síntese. Né? Tese é a proposta, o fato dado, por exemplo, uma teoria. A antítese é o contraponto. Na dialética marxista é a consciência de classes, é a luta de classes, é as relações de poder. E por último, a síntese e a sumarização dessas ideias. Um outro conceito é o materialismo histórico, né, como análise histórica. Em Marx, o material assume a definição de capital e bens materiais. Ele explica a luta de classes através desse método histórico. Então, ele fundamenta a teoria, o seu conceito, através do materialismo histórico. Ele vai explicando a luta de classes ao longo da história. E assim que ele vai explicando todos os problemas, ele conclui que o comunismo vai ser acabando com esses problemas. Ah, Depois surge o que eu chamo de marxismo 2.0, que é a teoria crítica e conceito de hegemonia. Né? É, Próximo ali da Segunda Guerra Mundial tivemos a Escola de Frankfurt, foi uma escola sociológica com um grupo de pensadores que se dividiram em diversas áreas para criar a teoria crítica. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social, uma nova consciência com base em uma releitura do marxismo. Também tivemos o conceito de materialismo dialético. Material deixou de ser somente capital e bem, mas toda a matéria.
está em relacionamento dialético. A sociedade, a natureza, a economia, a política e as ciências influenciam o indivíduo e vice-versa. Então, com o materialismo dialético, principalmente com a hegemonia que também a gente vai ver, a infraestrutura também passou a influenciar a superestrutura, virou bidirecional. A superestrutura influencia a infraestrutura e a infraestrutura influencia a superestrutura. E o conceito de hegemonia de Gramsci, ele defendia que, ao invés do conceito de revolução armada, ela deveria ser ela foi trocada pelo estudo do conceito de hegemonia. Gramsci foi um grande pensador, né, escreveu o livro do Cadernos do Cárcere, foi um importante teórico sobre o conceito de hegemonia. Esse conceito de hegemonia não acabou nele, existem até hoje estudos com relação à hegemonia. Laclau, por exemplo, tem um livro sobre isso, né? A hegemonia ela pode e deve ser preparada por uma classe que lidera a constituição de um bloco histórico que articula e dá coesão a diferentes grupos sociais em torno da criação de uma vontade coletiva. Então, ele cria o conceito de classe dirigente, uma classe que seria a dominante, né? Então, assim, a classe é, proletária, oprimida, precisaria de uma classe dirigente, como intelectuais, para operar essa hegemonia, possibilitar ela. É isso que o Antônio Gramsci defendia. Então, junto com a teoria crítica, materialismo dialético e hegemonia, esses três pontos, a gente tem base para aplicar a sociologia marxista em diversas áreas, se não todas, acredito que todas. A filosofia moderna e pós-moderna também foi uma mudança também com relação até a teoria crítica. Nasce na filosofia moderna, fruto do iluminismo, se acreditava na razão e neutralidade e objetividade da razão. Positivismo também foi outro pensamento comum que entendia o conhecimento científico como única forma de conhecimento verdadeiro. A filosofia pós-moderna, por exemplo, aqui eu ressalto dois livros do Theodor Adorno, Dialética do Esclarecimento e Contra o Método, uma metacrítica. Essa filosofia ela nega neutralidade, objetividade, bem como do positivismo. Eles propõem o conceito de dialética negativa que pedia uma reforma da razão. Via a crença na neutralidade da razão como uma razão instrumental. Então, essa crença na neutralidade e objetividade da razão traduziu-se numa razão instrumental que resultou em dominação e opressão. Adorno, em Marx Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, advogavam pela razão crítica, que analisava as relações de poder de acordo com a consciência de classes. Para eles não existe, eles já consideravam nessa época que não existia um conhecimento universal e reconhece a relação do sujeito e objeto. Então, quando falam de criticidade, está falando de razão crítica, analisando essas relações de poder, nessa visão de consciência de classes e de luta de classes. E isso vai se aplicando em diversas áreas. Vou passar aqui agora explicando um pouco do conceito, da teoria em diversas áreas. Na cultura, por exemplo, Herbert Marcuse escreveu um livro, A Dimensão Estética. Ele coloca a arte como instrumento de crítica social e transformação política, cultura como alma da civilização, e também criou o conceito de cultura afirmativa. Em dialética do esclarecimento, não somente dialética negativa, razão instrumental e razão crítica, eles também propõem o conceito de indústria cultural como instrumento de manipulação e passividade, ferramenta de afirmação ideológica. Também propõe um conceito de cultura de massa, cultura erudita e cultura popular. Cultura popular são dos povos mais simples. Cultura erudita era considerado alta cultura, orquestras, sinfonias. E cultura de massa é aquela tipo de cultura mais consumida. É, Também existem estudos culturais. Stuart Ralph é um importante nome, eu li o livro ali que eu coloquei, mas ele foi o fundador da Escola de Estudos Culturais Britânicos. Cultura não
somente como local de apreciação ou de estudo, mas local de crítica, local crítico de ação social. Falou sobre a influência da televisão também. Por exemplo, George Lukács falou também sobre crítica literária, dramaturgia e cinema. Ainda dentro da cultura, Theodor Adorno ele foi um dos primeiros a falar sobre sociologia da música. Música como um marcador social de uma classe social. Mídia na construção de significado e interpretação da música popular. Música como expressão e construção de identidade. E aqui eu coloquei alguns nomes mais modernos também, fora da teoria crítica, né? Pierre Bourdieu, John Fiske, Simon Frith, Stephen Feld. Defende inclusive a relação de música com crenças. No Brasil, por exemplo, a UNE tinha como associado o Centro Popular de Cultura, que juntamente com a Bossa Nova formaram a MPB após a ditadura militar fechar a associação. Em seu manifesto, defendia a libertação de classes oprimidas através de massificação da cultura popular. E ainda a palavra forte, né, central. Fora da arte política não há arte popular. É... Pierre Bourdieu foi o outro nome importante, que ele colocou a cultura como um fenômeno cultural não neutro e um campo de luta simbólica. Ele colocou ali ainda o termo de reprodução cultural e também reprodução social ele também fala. Ah, lá em Eros e Civilização, Herbert Marcuse, ele também afirmou que somente o proletariado não faria a revolução e que precisaria de novos grupos minoritários. Então aqui você tem uma mudança estratégica e até discursiva. Ele escreveu o livro que aliou o marxismo e a teoria crítica ao movimento de sexualização da sociedade. Para ele, a repressão da libido seria fundamental para a manutenção da ordem social e dominação. Então ele defendia essa libertação da libido. Repressão como alienação, infelicidade e sublimação da energia vital. Né? Em Freud, ele colocou o lugar de destaque do prazer na psique humana. Ele desenvolveu sua psicanálise em torno do prazer em suas diferentes fases do prazer, como prazer oral, amamentação, prazer anal, é, quando a criança está aprendendo a fazer as necessidades. Você tem diversas fases e na teoria freudiana a perversão é vista como a transgressão da função sexual, mas Marcuse o criticou salientando o potencial libertador da libido. Então, falando um pouco mais sobre esse tema, é importante a gente entender a ideologia de gênero, os conceitos que são usados, por exemplo, gênero é visto como um papel social, um comportamento esperados e estereótipo é uma construção social, e nesse conceito, o sexo biológico seria uma condição natural e física. Também outros termos importantes da gente entender é disforia de gênero, é quando a identidade de gênero da pessoa é diferente do corpo biológico. Com base nisso, também nós temos a identidade de gênero, é como a pessoa se identifica com relação a ela própria. Expressão de gênero é como a pessoa expressa a sua identidade, como se veste, como se comporta. E por último, nós temos a orientação sexual, que isso que tem relação ao outro é com quem a pessoa sente atração. Aqui eu coloquei o paradoxo da definição disforme, como eu chamo, né? O padrão, eles nessa na crítica de gênero, como construção social, como estereótipo, como imposição, eles fazem uma campanha contra isso, contra esses padrões. No paradoxo da definição disforme, o padrão é a característica comum entre diferentes alimentos. Sem características, sem propriedade ou atributo reconhecido e esperado, torna-se não passível e sequer de identificação e percepção. Como você vai se identificar por algo que você não sabe definir? Eu Ninguém consegue se identificar com algo que você não conhece, que você não sabe, você não tem parâmetros para isso. O estereótipo ele funciona
não somente como padrão, mas como parâmetro, inclusive uma disforia de gênero. Para saber se está no gênero correto ou não, precisa-se de parâmetro para permitir a escolha. Não seria toda transição de gênero via cirurgia ou não, baseada em parâmetros, sem um padrão social, estereótipo, sequer temos parâmetro inviabilizando qualquer transição ou escolha. Não sei se vocês já viram aquele documentário What is a Woman? Um jornalista ele pergunta para um especialista de gênero o que é uma mulher e não tem uma resposta. É sobre como você se sente, é uma questão pessoal, mas se a pessoa realmente quiser uma ajuda do especialista, parâmetros para saber se é uma mulher ou não, não existe. Isso é um paradoxo de definir algo que não tem forma. O reconhecimento de padrões é essencial à ciência. Assim podemos descrever fenômenos. Por exemplo, a gente consegue descrever o movimento planetários através do reconhecimento de padrões. A gente descreve a evolução, a seleção natural, através de padrões. Keith Devlin afirmou que a matemática é a ciência dos padrões. Aprendemos a operar números na escola e fora delas abstraímos a realidade e somamos elementos com base em características comuns. Então, na escola nós aprendemos a operar números, um mais um, 2 mais 2. Fora da escola, a gente tem a realidade, a gente abstrai elementos da realidade, reconhece características comuns e soma. Por exemplo, se você está numa sala, como que você conta a quantidade de pessoas? Como que você soma a quantidade de pessoas que tem numa sala? Você reconhece um padrão, quantidade de pessoas comum naquela sala e, e soma. Ao remover estereótipos e padrões sociais, é como se reduzíssemos a matemática do gênero a zero ou até a um único gênero da humanidade. E não permitiria qualquer disforia de gênero. Por exemplo, se você só tem um gênero, isso é tudo uma coisa só. Imagina uma pessoa dentro de um círculo que sente uma disforia de gênero e como que ela vai saltar para o nada? Se você tem uma matemática, você não tem um elemento como opção, um outro estereótipo. Qualquer disforia de gênero nesse contexto é empoderamento de estereótipo. Uma pessoa, um homem que pinta a unha para se sentir mais mulher, isso é um empoderamento de estereótipo. E assim por diante. Religião de gênero. Ao analisarmos a lista de identidades de gênero, nenhuma delas é homem ou mulher. Estereótipos que funcionam como parâmetros de como pessoas se identificam em relação a elas. Então, da mais variada quantidade de tipos de identidade de gênero, homem ou mulher não é uma delas. Você tem uma cisgênero, transgênero, agênero, bigênero, drag queen, king queen. Nenhum deles é homem ou mulher. Ele serve como parâmetro para essas definições, para essas identificações de gênero. John Money foi o primeiro a mudar o termo preferência sexual para orientação sexual. Esse novo termo enquadrou gênero e sexualidade como sendo produto de não sendo produto de preferência sexual. Tornou-se algo objetivo e fundamental, abstrato, inconsciente e essenciais da identidade, sem um apoio científico, e confere aspectos religiosos, né? Algo subjetivo, abstrato, inconsciente, mas fundamental e essencial à identidade. Confere uma orientação de vida. Isso confere um aspecto religioso. Essa teoria ela não é corroborada por sociólogos como John Gagnon e William Simon, que propuseram a teoria de roteiros sexuais, separando em 3 scripts. É o que eles chamam de processo de construção do desejo, onde a mídia e a cultura desempenham o primeiro script e desenham o imaginário e normatiza o que é certo ou errado. O segundo script, o interpessoal, é a negociação de expectativas com familiares, com amigos, até do flerte.
E o terceiro script é o intrapessoal na reflexão de valores e crenças. Afirmar que a sexualidade não é um produto social é, é negar o próprio materialismo dialético. Existem muitos estudos dentro da psicologia sobre transmissão intergeracional, eh, questionamentos com relação a isso, mas não faz muito sentido você negar como se isso fosse como se a sexualidade estivesse fora do materialismo dialético. Dentro da psicologia social, é um ramo da psicologia que estuda o indivíduo na sociedade, como pensa e se relaciona, faz a integração da psicologia com as ciências sociais. Sylvia Lane é o principal nome da psicologia crítica no Brasil e criticou a psicologia social tradicional e defendeu a busca e conscientização da transformação social que achava necessária. Então, ela é o principal nome da psicologia social crítica. Ela escreveu o livro Psicologia Social, o Homem e o Envolvimento. Mas também temos outras obras ali, também, por exemplo, a Psicologia Social, a tese de doutorado da Rosa Nada, Psicologia e Transformação, Caminhos para a Prática Psi, que ela explica como foi o ingresso da psicologia social crítica nas comunidades durante o período da ditadura militar. Trata-se de uma psicologia que considera as relações de poder e desigualdades se baseia na teoria crítica. Né? Uma das metodologias utilizadas é a metodologia de pesquisação, que gera uma autorreflexão coletiva sobre problemas sociais para gerar racionalidade e justiça social. Racismo, né, é um problema real. A escravidão foi realmente um período triste da história. O racismo ele precisa ser combatido ainda nos dias de hoje. É, existem diversas teorias. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Malcolm X, que foi um nome importante, que ele defendia inclusive até a segregação racial e até a criação de um estado separado. Abordagem essa como essa que gera animosidade entre raças, como o movimento Black Lives Matter. A Revolução Negra no Haiti, por exemplo, matou todos os brancos, inclusive aliados. É o que afirma Jeremy Popkin em Facing Racial Revolution. Até hoje, brancos lá não são muito bem vistos. Então, eles mataram inclusive os aliados. É, aqui eu não coloquei Martin Luther King, que eu pretendo falar numa futura apresentação, mas ele era um crítico, por exemplo, do comunismo, né? Uma outra pensadora que eu coloquei aqui foi Kimberly Crenshaw, um livro sobre intersecção. Essa teoria da interseccionalidade diz que diferentes formas de opressão, como racismo, sexismo e homofobia, se interseccionam. Essas diferentes formas de opressão ocorrem por uma matriz de dominação, uma estrutura social que cria e perpetua a desigualdade. Então, nessa teoria, não se trata somente de combater o racismo, trata-se de analisar, questionar a estrutura e questionar a homofobia, sexismo e tudo mais. Uh, teoria que, por exemplo, que se alinha com a teoria de racismo estrutural e dívida histórica, que permite uma análise, uma revisão da estrutura da sociedade. A deputada americana Ayanna Pressley disse certa vez que não queremos mais rostos negros que não queiram ser vozes negras. Seria um novo tipo de estereótipo que diz como deve agir e pensar? Seria essa a única forma de combater o racismo? Dentro da educação, um nome muito importante foi Paulo Freire, né? Inclusive o patrono da educação brasileira, um dos nomes mais citados em trabalhos. O método dele de ensino pode não ter sido implantado. Alguns dizem que foi inclusive uma cópia alterada de Frank Laubach. Porém, o nome dele é muito falado. O dossiê de 100 anos de Paulo Freire, feito pela USP, reforça a influência e a importância dele. Outro ponto é que a BNCC, por exemplo, pede a formação de cidadãos críticos e conscientes socialmente. Qual consciência está se falando?
Ah, fica a pergunta. Ele acreditava na educação como um ato político, acreditava que a educação não deveria produzir ativos capitalistas, mas a manutenção do status para a manutenção do status quo, mas deveria produzir ativos socialistas. Outra crítica dele foi contra a educação bancária, onde professores viam alunos como banco, nos quais deposita conhecimento, um cofre vazio que deposita fórmulas, letras e conhecimento científico. A educação libertadora ou problematizadora leva o aluno a questionar problemas sociais. Outro pensador foi Pierre Bourdieu, que cunhou termos como reprodução social e violência simbólica, como eu expliquei ali na cultura. Paulo Freire não falou somente na educação, mas também nas mídias. Alguns esses trabalhos foram pessoas muito influentes, trabalhando na Globo, por exemplo. Paulo Freire ele ficava incomodado com a subutilização, que ele chamava de subutilização das mídias. Para ele, não trata-se somente de transmitir fatos e eventos. Para ele, o informar também é um ato educacional de emancipação do mundo, de libertação e empoderamento. Se manter isento trata-se de compromisso enrustido com a rede empresarial dominadora de mídias. Trata-se de compromisso enrustido com o status quo. Viúva de Paulo Freire afirmou que o jornalista deixa de ser neutro no momento em que se escolhe um objeto a ser noticiado e na simples escolha da fonte a ser utilizada. O problema é perguntar a serviço de que e a de quem os meios de comunicação se acham. E esta é uma questão que tem a ver com o poder e que é política, portanto. Novamente, não estou criticando totalmente todos os pensamentos, estou citando aqui, trazendo algumas informações, algumas críticas, pontuando em alguns pontos, mas é esse o pensamento que faz muito de alinha com a filosofia pós-moderna e com a teoria crítica de não neutralidade. Dentro da história, temos, por exemplo, Ortega y Gasset, ele falou que a história é o estudo que tem como objeto o homem no tempo. É, um conceito importante de a gente entender é a historiografia, que é a escrita dessa história. Existem diversas tradições historiográficas. Você tem historiografia marxista, você tem historiografia conservadora, você tem historiografia capitalista. Um ponto importante aqui foi a escola de análise, que foi uma importante referência na conexão entre história e ciências sociais. Fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre, a escola propôs uma nova abordagem para o estudo da história, que incorpora métodos e perspectivas de outras disciplinas, como a sociologia e a antropologia, mais uma disciplina sendo vinculada com a ciência social, com a sociologia. A escola de análise buscava estudar processos históricos de longo prazo, em vez de eventos específicos. Ela buscava uma história total que abarcasse todas as dimensões da vida humana, desde a política e a economia até a cultura e a vida social. Outra corrente historiográfica marxista foi história vista de baixo. Embora um termo usado anteriormente, ganhou proeminência com a publicação de um artigo de Edward Thompson. Hoje já existe o campo e o gênero da história chamado história social, que tem como objeto a sociedade como um todo, interessado em grandes grupos sociais e suas interações na sociedade, não de indivíduos particulares, analisando o desenvolvimento socioeconômico. Além da inovação historiográfica influente de seus autores, essa escola francesa dedicada à história social consolidou a institucionalização da escola de análise. Religião. A frase de Marx que a religião é o ópio do povo é muito conhecida, mas mudou um pouco. Na atualidade, temos visto que, por exemplo, religiões afros como ferramentas de resistência contra o racismo, de preservação cultural e história de lutas. Na verdade, a religião passou a ser útil para a revolução. O Ernest Bloch tem um livro lá do Espírito da Utopia, que ele fala que sobre a esperança, o princípio da esperança. A esperança é desenho imaginário do ainda não existente, uma disposição fundamental de toda a realidade, impulso ao novo, em transcendência a tudo que é dado. É uma energia que se move continuamente em direção à superação do dado real. A importância e a força da esperança é a religião como fonte rica de esperança. Ainda há uma distinção
que ele faz sobre utopia religiosa e utopia concreta. As duas se interligam na visão dele. Até mesmo o cristianismo pode deixar de ser alvo de crítica desde que portado de consciência de classe, senão é intolerância. Também feminismo, né, que eu falo sobre as ondas do feminismo, falo sobre a revolução sexual que teve, que pediu a ligação que tem, que pediram por aborto, anticoncepcionais, liberdade sexual, liberação do adultério, pornografia, pedofilia. Na época isso foi solicitado. Hoje eu vejo uma distinção no feminismo. Nós temos um movimento feminista, por exemplo, de Catherine Hakim, que ela falava que o capital erótico é uma ferramenta de empoderamento feminino e pessoas com sex appeal deveriam usá-lo sem ressalvas para avançar na vida e na carreira. Bem sexualizado. E já o pensamento de Simone de Beauvoir é questionando os papéis de gênero. Então, questionando o comportamento, vestimenta imposto às mulheres e tentar mudar isso. A Firestone foi outro pensador aqui do feminismo que eu coloquei, que ela era bem mais radical, e colocava que a reprodução e a maternidade estava no centro da opressão feminina. Inclusive convoca feministas a criarem útero artificial como emancipação feminina. Economia, ciência e tecnologia. Por exemplo, tem a frase aqui que eu coloquei do Humberto Maturana: nem palavras são neutras. Dizer-se neutro é uma isenção de responsabilidade na configuração de mundo que queremos viver. Né? Surgiu a figura do cientista cidadão para entender das responsabilidades sociais do cientista. Direito. Né? Nós temos também o direito ali, tanto com Pachucanes, Teoria Geral do Direito Marxista, e coloquei aqui o livro do Leandro Alisson Mascaro, Filosofia do Direito. Direito como expressão do interesse da classe dominante, como instrumento de opressão da burguesia. Segundo Marx, a primeira mudança após uma revolução é na esfera jurídica. Afinal, ninguém legisla contra si mesmo. A teoria geral do direito marxista, com um jurista soviético, Pachucani, o direito não é só ideológico, mas as categorias jurídicas não têm outra significação além de significação ideológica. O marxista não pode estudar o direito a não ser enquanto espécie particular de sua ideologia. A filosofia do direito deve necessariamente se debruçar sobre a relação do direito com a economia, com o capitalismo, com a política e com as classes sociais. Direito, isso é uma frase do Leandro, direito como expressão máxima do próprio direito enquanto verdade social. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre diferentes áreas, né? Mas a sociologia se tornou uma área universal igual a filosofia, ela toca em todas as outras ciências. Só que, ao invés de perguntar a natureza fundamental, se volta à influência social como entrada e saída da teoria. Então, ela tenta investigar a influência da sociedade sobre, sobre aquilo, sobre o objeto, e como aquele objeto influencia a sociedade. E sempre com essa análise estrutural da sociedade de classes. Dentro de cada sociologia aplicada há uma teoria crítica, ou ao menos uma abertura e potencialidade de a ter, que busca revolução ou justiça social. Numa aula de matemática sobre números binários, os alunos acabam debatendo gênero, entendido como mera construção social. Na matemática, a sala de aula vira espaço de luta política e de construção de binaridade de gêneros. Está registrado na CNPq e possui pós-graduações em diversas universidades. Gregório do Vivier, por exemplo, falou que o humor pode ser anarquista ou revolucionário. Pensamento que se alinha à teoria crítica do amor. Existem diversos estudos sobre livros e estudos sobre a relação do humor e a política. Hermínia Maricato é uma marxista especialista na arquitetura. Defende a reforma urbana, salientando a função social da moradia e da cidade, que o capitalismo os torna como produtos.
Um outro, mais para frente, está acabando. A questão das universidades. As universidades precisam estar cientes de sua responsabilidade, mas qual? Mas Marilena Chauí disse em meio a um excitado auditório e muito cheio, pessoas sentadas no corredor, nas portas, que as universidades devem entender que fazem parte da luta de classes. Seria uma supremacia marxista a crença na sobrenatural deles? Utilizando o termo lá do supremacia branca. A UNE trouxe ao Brasil uma obra de Álvaro Vieira Pinto, que em sua contracapa já afirma de forma serena e reflexiva constitui, no entanto, um libelo certo modo violento ao elitismo, conservadorismo e arcaísmo, e alienação das estruturas universitárias ao interesse de grupos que dominam a sociedade. Isso é a descrição do livro do Álvaro Vieira Pinto, A Questão das Universidades. As, já no livro do Florestan Fernandes, diz que as forças conservadoras e contra-revolucionárias são cavalos de Troia. Devemos estar preparados para repudiá-las, condená-las e esmagá-las. Não há aliança possível. Importante salientar que essas críticas foram feitas em essa reforma, essa crítica e essas reformas universitárias foram feitas em período de ditadura militar, né? A crítica era que a reforma universitária não deveria ser feita por militares ou governos sociais, mas por movimentos sociais, professores e estudantes. Movimento tardio no Brasil, aconteceu anteriormente em outros países. No 28º Congresso da UNE, na Declaração de Princípios, a UNE, né, coloca análise da conjuntura política, econômica e social. Também trago aqui o meio ambiente. Walter Benjamin, por exemplo, ele é conhecido por seu pessimismo revolucionário. Ele era da escola de Frankfurt. Foi um dos primeiros a abordar essa causa ambiental. Para ele, o sistema capitalista explora a natureza. Para ele, a derrubada da burguesia pelo proletariado deve ser efetivada, caso contrário, tudo estará perdido. A revolução serviria como um freio de emergência. Uma interrupção de uma catástrofe convoca um sentimento de pessimismo revolucionário como um instrumento de revolução. Pessimismo integral, sem exceção. Outro desenvolvimento posterior foi o termo ecossocialismo, que também é chamado por alguns de ecomarxismo, comunismo solar, socialismo verde, e que em seu primeiro manifesto internacional, assinado por várias personalidades, deixa claro, é a união e correlação da justiça ambiental com a justiça social. Esse tipo de ecossocialismo busca a regulação e transformação da forma que o capitalismo é proposto, intersecciona com o conceito de justiça social. Aqui, por exemplo, nós temos uma ligação agora com o Fórum Econômico Mundial, o índice ESG, que é sobre meio ambiente, social e governança, e o Sleep Giant. Né? O Fórum Econômico Mundial é a organização das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Eles propõem um reset econômico, uma mudança do capitalismo de shareholder para stakeholder. Ou seja, veja um capitalismo voltado para acionistas, para ação e rendimentos, voltado para as pessoas interessadas, pelas partes interessadas pelo capitalismo e pela empresa, funcionários, comunidade e meio ambiente. Criaram o índice ESG, como eu disse, Environment, Social and Governance, que elege critérios para investimentos e parcerias aliadas a boas políticas de governança e ecossocialismo. Índice criado em 2005 e hoje 85% das maiores empresas americanas atendem ao ESG. O Sleep Giant é um movimento digital em redes sociais que monitora a empresa utilizando métricas do ESG, ameaçando boicotes para empresas que não seguem a agenda. Não se trata somente de cancelamento popular e orgânico de pessoas, mas ameaça de multibilionários e políticos. ESG foi criado como critério e regulação social de empresas, numa agenda por justiça social. A preocupação por justiça social nos leva a julgamentos sociais. Como disse Aristóteles, o julgamento é a aplicação da justiça. A cultura do cancelamento é o produto de pessoas por sede de justiça social.
movimento woke, que aqui seria o marxismo 3.0, que atende, em vez de ser mais consciente, crítico, seria acordado, desperto, né? E representa uma mudança de discurso e estratégia. Não se trata mais de luta armada, a teoria crítica havia mudado, mas a cultura do cancelamento como arma. Não mais revolução, mas conscientização. Não mais comunismo, mas a diversidade, inclusão e justiça social. A representatividade está ligada à identidade, e identidade está ligada ao movimento identitário de classes. Identitarismo que causa fragmentação social e conflito através da polarização de classes. É nocivo à própria democracia. Além da identidade, identitarismo afirma como ser seu próprio discurso, seu pensamento, tornou-se um estereótipo que move multidões ao reformar consciências. Discurso atrativo, exceto em tempos de internet, que temos visto a perseguição a pessoas de classes oprimidas. É muito mais fácil falar em nome das massas e classes oprimidas quando elas não têm voz. Bronstein falou no livro da religião woke que ela se sustentaria em três pilares: identitarismo, interseccionalidade e a cultura do cancelamento. Um detalhe que nem toda a esquerda virou woke e identitarismo. Existe um marxismo ali ortodoxo, por exemplo, mais voltado para a questão econômica ou até questão de luta armada. Precisaria haver uma distinção aqui, tem uma estruturação diferente das classes e o modo de ação. Precisaria haver uma distinção de teorias críticas marxistas e até conflito entre elas, identitarismo e ortodoxo. Agora falar sobre o conceito de justiça social. São os últimos 3 slides, são 2 e a consideração final. Antes de discutirmos o que é justiça social, precisamos discutir o que é justiça. Consideremos os 3 objetos do direito: valor, interesse e bens, material ou imaterial. Façamos uma análise não profunda de justiça através desses 3 objetos. O conceito de valor é central na justiça. Se no conceito clássico justiça é dar o que é devido a cada um de acordo com o valor moral, mais recentemente justiça está relacionada ao valor social e ao conceito de igualdade. A busca, a busca dela, equidade e bem-estar, tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais. O, o ponto é que o conceito de interesse, o objeto de interesse, tem relação com o conceito que eu coloco aqui de democracia relativa. Nós temos a democracia absoluta e a democracia relativa. Democracia absoluta é a igualdade e controle em todos os aspectos da vida. Esse tipo de igualdade é pouco desejável e até combatível. Por exemplo, tem uns livros ali do George Orwell, 1984, Nós, do Zamiatin, que é muito interessante também, descreve um pouco da igualdade absoluta que em todos os aspectos da vida e até tem que haver o controle em todos os aspectos da vida para garantir essa igualdade. A democracia relativa, por outro lado, trata-se de uma valorização de um aspecto da vida humana em detrimento de outro. Nossa impressão de desigualdade social é uma construção social. Ocorre quando passamos a valorizar mais uns aspectos da vida e a desvalorizar os outros. Alguém que ignorou estudos em nome da curtição podia achar idiotice os estudos. Inclusive, pode acordar num belo dia valorizando a posição social daquele nerd ridicularizado e poder fazer uma teoria crítica da desigualdade. O terceiro objeto é o bem, né, para a gente entender. Então, aqui a gente vê que o conceito de justiça com o valor moral e o valor social está ligado com o conceito de democracia relativa. Igualdade relativa, na verdade, perdão, pessoal, troquei. Igualdade relativa e igualdade absoluta. O conceito de valor social e de igualdade está relacionado com a igualdade relativa.
Justiça social, o terceiro objeto é o bem, que pode ser material ou imaterial. Traduz um sentimento de posse de algo limitado. Por exemplo, na teoria dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada, que estuda o comportamento estratégico em situações de conflito. Existe o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro considera um cenário que duas pessoas foram presas. E é oferecido um acordo se um delatar o outro. Se ninguém delatar ninguém, os dois vão pegar 2 anos de prisão. Se alguém delatar, será livre e o outro prisioneiro pegará 8 anos de prisão. Se os dois delatarem, pegam 4 anos de prisão. Ah, pensando pelos interesses particulares, vale a pena delatar, contando que o outro não delate. Pensando na vontade coletiva, é melhor nenhum dos dois delatar. O que fazer? Não delatar e correr o risco de pegar 8 anos de prisão? Esse é o paradoxo. Consideremos então a possibilidade que um prisioneiro acusa o outro por falta de capacidade, compromisso, atenção e cuidado. Podemos facilmente considerar esse dilema como um conflito entre justiça coletiva e justiça social. E justiça pessoal, entre justiça social e particular, pois existe um bem imaterial limitado entre eles, a liberdade. Né? Faço justiça comigo mesmo e falo ou não? Uma sociedade com pura igualdade de bens é viver um conflito entre justiça consigo mesmo e com a sociedade. Será que os outros estão se dedicando como se dedica pela sociedade? Será que é justo com você mesmo trabalhar por uma sociedade que pouco se importa ou não se importa como você se importa? Perceba que o compartilhamento de tempo de liberdade entre prisioneiros traduz em restrição de liberdade para os dois. Quer dizer, se nenhum dos dois contar ou os dois contar, você vai ter menos tempo de liberdade do que se você contar e a outra pessoa não. Se você contar e outra pessoa não, você é livre. E se contar, ou os dois contarem ou nenhum dos dois contar, vai pegar 2 ou 4 anos de prisão. Quer dizer, é um, é, acontece porque é um bem imaterial limitado. Falar em justiça social é falar em compartilhamento na disponibilidade daquele bem, é redução da disponibilidade daquele bem para você mesmo. E por último, considerações finais, atrelando ao conceito de justiça social, vimos então que justiça é um conceito que por si só já é social. Envolve réu, pelo menos um juiz, um advogado, testemunha. Justiça social é um pleonasmo. Trata-se de uma repetição de algo em termo desnecessário, nesse sentido. Justiça social como uma união de justiça mais teoria social. Sobre uma estrutura se assenta uma justiça baseada em igualdade. Todo o conceito de igualdade relativa, é sobre uma estrutura. A igualdade, por sinal, é um fenômeno matemático, assim como a inclusão, da teoria dos conjuntos, e precisam de padrões, como expliquei anteriormente. Um outro conceito na sociologia é o conceito de realidade social. Ela é una e indivisível, pode ser usada por diferentes lentes e existir até conflitos, mas ela é um todo interligado. Então, nós temos o conceito de realidade social, totalmente interligada, interseccionalidade, os problemas sociais têm uma interconexão, o conceito de justiça social, esse desejo por busca de justiça social, a história social, a, a interpretação, a historiografia histórica de todos os problemas social, sociologia universal, presente em tudo, você tem uma totalidade social, uma resolução social para todos os problemas sociais em lote, num único pacote. O marxismo tem uma proposta, mas seria a única?
Após as guerras mundiais, propuseram uma reforma da razão, um novo modelo de sociedade a se seguir. Em meio à ditadura militar, propuseram a reforma universitária, uma ciência universal que questiona todas as outras ciências e que as orienta. Não somente a luta de classes, mas nem a consciência de classes, mas a consciência de luta de classes como essência, variando configurações, estratégias e aplicações. Essa consciência se volta contra não só o capitalismo, mas a família, que é um outro assunto central, desde o marxismo ortodoxo até o teoria crítica e o woke. E vamos falar mais sobre família é, no próximo autor da sociologia clássica, o tripé, Emily Durkheim. Foi essa a apresentação, pessoal. Dúvidas pode mandar no grupo aí. E vamos agitar, vamos conversar.